Boa noite, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Quero atualizar vocês sobre o que está ocorrendo no mercado, né? Então, vamos lá, vamos começar pelos índices. Começar aqui pelo nosso índice DI. Vamos olhar o semanal dele. Bom, o semanal ele tá brigando aqui nessa região ainda, né? Ele conseguiu pegar o primeiro alvo aqui, está superando ele, certo? Indicando que ele tem chance de ir ali no 12,58. Tá bom? Uma região bem importante, porque a gente tem este fundo aqui também. Olha que interessante, né? Essa confluência de fundo com o segundo alvo. Vamos observar então se ele vai conseguir chegar nessa região, né? E quando ele conseguir chegar, vamos ver se ele consegue ultrapassar ela, porque se ele fizer isso, ele já vai dar uma indicação para a gente que ele vai lá buscar o nosso segundo alvo em 12,38, tá? Se ele já conseguir fechar abaixo desse primeiro alvo aqui da estrutura maior, ele já está indicando isso, que ele vai para o próximo alvo. Mas para isso, primeiro ele precisa ainda passar pelo nosso segundo alvo e esse fundo aqui importante, tá? Da semana. Vamos olhar o diário. Bom, o diário ele basicamente fez o movimento de ignição, fez um pullback aqui, um movimento de continuação e ativou. Então a gente pode até projetar essa estrutura aqui, ó. Fazer a projeção dela. Então, olha que interessante, a gente tem o nosso primeiro alvo dessa estrutura com confluência aqui, ó, no nosso segundo alvo que a gente tinha visto, junto com esse fundo importante aqui, tá? Então, vamos observar esse movimento, vamos acompanhar aí na volta do pregão na semana, e se ele consegue concluir o rompimento dessa região para ir ali buscar o nosso 12,38, tá bom, galera? Agora vamos para o nosso índice financeiro, vamos olhar a semana. Bom, então o que está ocorrendo aqui, né? Lembra que eu não tinha mais alvos para trabalhar com vocês, né? Eu tinha mostrado os alvos os possíveis alvos, pegou todos os alvos que tinha, então eu decidi projetar esse pivôzão maior aqui, né? Uma projeção mais clássica que vai dar vai trazer alvos maiores para gente. Então ele está chegando ali no nosso primeiro alvo em 21.336,52, tá? Antes disso, ele fez essa estrutura menor, aqui esse pivôzinho de continuação, esse movimento de continuação, e eu fiz a projeção. Pegou todos os alvos, né? E ele está se segurando ali no nosso último alvo. E olha que interessante o que ele fez aqui no nosso último alvo. Tá vendo isso aqui? Ele está fazendo outro pivô de continuação, galera. Então, se ele conseguir superar essa máxima aqui na quarta-feira do 20.659,34, ele tem grandes chances de dar continuidade ao movimento e a gente pode inclusive projetar essa estrutura para cima. E olha que interessante o nosso primeiro alvo dessa estrutura menor, né? A gente vê já uma confluência, não uma confluência, né? Porque não está exatamente na mesma região, mas a gente percebe uma proximidade dos alvos, né? Bem próximos dos alvos, né? Então, se ele conseguir superar o 20.659,34, ele está informando que ele tem grande chance, sim, de ali buscar essa região aqui de ambos os primeiros alvos, tá bom, galera? Agora vamos para o nosso Ibovespa semanal. Bom, semanal a mesma coisa que o índice financeiro, né? Eu não tinha mais com o que trabalhar, então eu fiz a projeção desse movimento maior. Ele conseguiu pegar todos os dois primeiros alvos, o primeiro e o segundo, rompeu o segundo alvo. E já que ele rompeu o segundo alvo, o que ele está indicando? A gente vai para o próximo. E o próximo é 192.657,68, tá, galera? Muito cuidado aí. Eu também fiz a projeção dessa estrutura para vocês, né, desse movimento de continuação. E ele conseguiu ir ali pegar todos os alvos e superar eles também, né? Vamos dar uma olhada no diário. Olha que interessante que o diário está fazendo, tá, galera? Ele está fazendo outro movimento de continuação. Então, só que muito cuidado, né? Porque a gente tem esse último alvo aqui bem importante do nosso índice Bovespa. Mas se ele superar essa máxima aqui desse movimento de continuação, essa máxima aqui eu vou mostrar para vocês.
Se ele conseguir superar essa máxima no 190.561,18, ele está indicando para a gente que ele tem grande chance de dar continuidade ao movimento e ali buscar o primeiro alvo em 194.824,76, tá, galera? Então vamos observar aí se ele vai conseguir realizar esse movimento de continuação e buscar esse último alvo, o primeiro alvo e assim por diante, né? Ou será que ele vai vir aqui, pega o último, o primeiro, né? O último e o primeiro dessa microestrutura aqui e falha, né? Vem uma defesa forte aqui querendo mostrar alguma proteção. E por que eu estou falando isso? Por conta desse último alvo aqui, né? É um alvo difícil de ser passado e normalmente às vezes o preço faz isso, mas não estou falando que ele vai fazer isso, né? Porque até agora ele só está mostrando movimento de alta para gente. Então, já que a gente já olhou os índices para ter um mapeamento, né, do que está ocorrendo, vamos então começar aqui a olhar os bancos, tá bom, galera? Vamos olhar o Itaú. Semanal do Itaú. Tocou, olha que interessante, tocou aqui nosso primeiro alvo, que eu fiz a projeção do pivôzão, tá bom? O diário, eu projetei essa estrutura também, de continuação, ele pegou o primeiro alvo dela e fez um pullback. Detalhe que o volume não é um volume tão relevante, né? Ele está respeitando o candle mandatório. E com isso, se ele conseguir superar essa máxima junto com o segundo alvo que eu projetei para vocês, eu também posso fazer a projeção dessa estrutura. E olha que interessante o nosso primeiro alvo, né? Olha essa confluência aqui do nosso primeiro alvo com o último alvo dessa estrutura. Então, se o preço amanhã do Itaú conseguir superar o nosso 49,67, não precisa ser amanhã, né? Mas se ele conseguir superar essa região, ele indica que ele tem grandes chances de dar continuidade ao movimento e buscar o nosso primeiro e último alvo, tá bom? Mas para isso ele precisa superar essa faixa de preço aqui para ter força e dar continuidade. Bom, vamos olhar agora o nosso Banco do Brasil. Vamos para o semanal dele para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Bom, então basicamente aqui o que ele fez? Rompeu a estrutura, essa acumulação, projetei para vocês, pegou o primeiro e o segundo alvo. Ele está se segurando no nosso segundo alvo dessa estrutura, tá bom? Vamos olhar agora o diário. Bom, o diário tinha quebrado essa estrutura, eu fiz a projeção para vocês, ele pegou o primeiro alvo e houve a defesa. Mas, até agora, o que ele está indicando para a gente é que a tendência é de alta ainda, tá bom? Então, mas não tem muito o que se fazer aqui, tá? Tá meio estranho, né? Não tem nenhum movimento aqui que indique continuação, a não ser esse 1, 2, 3 na nossa média de 21, tá bom? Se ele conseguir superar essa região aqui, ó, a gente pode fazer essa projeção dessa estrutura. Então temos lá, primeiro, olha que interessante, nosso primeiro alvo com confluência do último, né? E ambos segundo alvos aqui, tá? Isso aqui é muito forte. O preço tem grande chance de ser puxado para essa região se ele conseguir passar o nosso primeiro e último alvo, tá bom? Por enquanto, a condução é pelas médias, tendência de alta, né? Topo fundo, precisa romper para mostrar a continuidade do nosso pivô. Bom, bancos olhados, vamos ver o que agora? Vamos ver Taesa aqui, né? Que faz tempo que eu não mostro Taesa para vocês. A gente tinha acompanhado ela durante um bom tempo. E o que está acontecendo aqui na Taesa? Eu vou apagar isso aqui para a gente ter uma noção melhor. Aqui, o preço ele está indicando um possível movimento de continuação, tá bom? Do mês, certo? Que eu estava observando e que se ele conseguir romper o nosso 45,37, a gente pode inclusive fazer a projeção dessa estrutura para cima, tá? Então a gente tem o primeiro alvo em 49,26. Mas antes disso eu quero trabalhar com alvos menores, tá? Eu vou apagar aqui para ficar um pouco limpo, um pouco mais limpo. E vamos lá começar a olhar o nosso semanal. E olha o semanal que interessante, né? A gente observou esse movimento aqui do mês,
certo? Ele respeitou o candle mandatório, a gente pode perceber que o volume também foi decrescente, né? Respeitando o movimento. E ele está indicando um movimento de continuação para a gente aqui na semana, se vocês observarem, certo? Então ele fez um topo, um pullback com topos e fundos descendentes, indicando que ele vai continuar. Só que ele não conseguiu ainda ativar esse movimento, tá? Ele precisa bater o nosso 4455. Se ele conseguir bater essa região do 4455, ele está indicando que ele tem grandes chances de dar continuidade a esse movimento e ir lá buscar o nosso primeiro alvo em 46,83 dessa estrutura aqui de continuação. Né? E se ele for lá buscar o nosso 46,83, o que, que ele está indicando? Ele está mostrando que ele conseguiu romper essa máxima do mês e tem chance de buscar aqueles alvos maiores do mês, né? Que eu tinha projetado anteriormente para vocês. Eu só não vou projetar agora porque eu quero trabalhar com alvos menores e eu quero esperar o rompimento dessa região para aí sim poder fazer essa projeção, tá bom? Bom, a gente olhou o semanal, vamos olhar o diário agora dele. E olha que interessante o diário. O diário, ele fez um fundo duplo, certo? Assim que tocou a nossa média, rompeu, pegou nosso primeiro alvo dela que eu tinha projetado e fez o pullback, indicando o movimento de continuação. A gente percebe que o volume também está acompanhando, né? E se o preço ele conseguir superar esta região do 4455, a gente também pode fazer a projeção desse movimento de continuação, tá? Então, teremos nosso primeiro alvo em 4548, tá? A gente percebe que é uma região, uma confluência, né, da máxima do mês que a gente viu, né, que é a máxima histórica que ele deixou, certo? É uma região muito importante, então para isso ele tem que conseguir romper o nosso segundo alvo aqui, para dar continuidade e buscar alvos maiores, né? A gente percebe que a gente tem alvo até aqui, ó, em 54,9. Será que ela vai conseguir chegar nessa região? Vai ser bem interessante de observar. Se vocês olharem, a gente viu a gente está vendo várias confluências, né? Ó, a gente está vendo no mês um pivôzinho de continuação, a gente está vendo na semana um pivôzinho de continuação, estamos vendo no diário também um pivôzinho de continuação. Pô, a gente tem 3 tempos gráficos falando que tem chance dele dar continuidade para cima, tá, galera? Então esse movimento é muito bonito da Taesa. Vai ser muito estranho se ele falhar e se isso ocorrer vai ficar feio, tá, para Taesa. Então vamos observar aí se ele consegue dar continuidade ao movimento. Vamos olhar o OBV. Ó, o OBV ele já conseguiu romper essa máxima aqui, se a gente observar, né? Ó, ele rompeu, fez pullback para dar continuação. Né, o OBV ascendente também, enfim, indicando que pessoas estão adquirindo o papel, tá bom? Então vamos ficar de olho aí na nossa Taesa, que ela tá bem interessante aí, tá bem de livro, na real. Bom, agora vamos para a nossa Petrobras, galera. Deixa eu achar ela aqui, tá aqui. Vamos lá então, semanal. Ó, o que está ocorrendo aqui? O preço ele rompeu toda essa estrutura, né? Eu fiz a projeção para vocês. A gente tem o primeiro alvo aqui em 39,67. E o que ele está fazendo? Ele está se segurando aqui no nosso último alvo projetado de toda essa estrutura aqui que eu fiz para vocês. E o que seria interessante que ele fizesse? Já que ele está segurando aqui no último alvo, seria bem bacana se ela fizesse um pullback aqui tanto no segundo alvo quanto na região rompida dessa linha azul, no 3504, para aí sim dar continuidade ao movimento, tá bom? A gente percebe um pullback complexo, então será que ele vai fazer um pullback simples aqui para aí sim dar continuidade? Seria bem interessante observar isso, tá bom? E aqui não tem muito a ser dito, tá? A gente só tem que tomar cuidado com a perda desse fundo. O preço não pode perder esse fundo, que aí ele quebra a nossa estrutura de alta, né, de topos e fundos ascendentes. Se ele quebrar essa estrutura, a gente pode projetar para baixo. Só para a gente ter uma noção de alvos, vamos ver se algum alvo tem confluência aqui com essa região.
da linha azul, olha lá, a gente tem o nosso primeiro alvo, né? Quase na mesma região da nossa linha azul. Então, será então que ele vai romper essa região para aí sim vir buscar aqui e dar continuidade ao movimento, né? Vamos ver aí o que aguarda para a Petrobras, tá bom? Isso aqui também pode ser apenas uma lateralização, tá bom? Para esperar a média de 21 chegar perto e aí sim ele dá continuidade ao movimento de alta. Perceba, né, que em nenhum momento a gente está falando em queda da ação, né, de tipo estar em movimento de baixo. Está tudo apontado para cima, né, todas as linhas, todas as ascendentes, então a gente continua pensando que o movimento é de alta, tá bom? Agora vamos para a nossa queridinha Vale, que não para de subir, né, galera? E não tem muito o que falar, é isso, ela está subindo, tudo apontado para cima, né, médias para cima. Para mim está muito caro esse papel, certo? Para adquirir, né? Pô, tá perigoso você comprar aqui o papel, né? E se ele vier começar a fazer um pullback aqui, você vai ter estômago para segurar tudo isso, né? Vai perder tudo isso de dinheiro. Enfim, o papel tá caro. Para mim não compensa ele. Não dá nem vontade de olhar ele, só tô olhando porque, pô, não para de subir, né? E olha o diário também. E olha que interessante no diário que eu acabei de ver aqui. Isso aqui, ó, galera, pode ser um possível. Ele pode estar começando a mostrar uma possível exaustão desse movimento de alta, tá? Ó. Isso aqui que ele está fazendo ó, é quase que uma deriva, tá? Isso aqui ele indica que ele está tendo exaustão o nosso movimento da Vale, tá bom? A mesma coisa que esse movimento aqui, ó. Só que ele conseguiu romper de fato e dar continuação, tá? Mas cuidado, não quer dizer que se ele fez uma vez aqui, ele vai fazer de novo. Ele pode falhar, né? Ainda mais que ele já está esticado dessa maneira a Vale. Bem perigoso. Bom, galera, era isso que eu tinha para vocês hoje, tá? Obrigado por assistirem mais um vídeo. Curte, compartilha e deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico específico, tá bom? Que aí eu trago aqui para vocês. No decorrer da semana eu trago mais atualizações para a gente ver se essa Vale aqui, né? Eu gostei muito desse movimento da Vale. Vamos ver se ela consegue ativar os movimentos aqui e buscar esses alvos aqui mais para cima. Enfim, obrigado por assistir mais um vídeo, curte, compartilha e até a próxima, pessoal.